vamos começando. Antes de mais nada, agradecer a presença de todos. Vamos começar mais uma reunião. Esta aqui é a nossa 183ª reunião do Grupo de Estudos de Hipnose. Faz tempo, hein? Faz bastante tempo. E hoje a gente vai ter uma pessoa muito agradável, o Fernando, um colega que eu tenho muita consideração por ele, que é um dos batalhadores lá na região Nordeste, né? Essa região de Recife, Paraíba, Rio Grande do Norte, né? Isso. Então, hoje o Fernando vai falar sobre um assunto que vai ser uma novidade, vamos suscitar algumas dúvidas, algumas perguntas depois. Nós vamos ter aí 2 horas aí, a palestra dele demora 1 hora e pouco, mas depois um tempo para a gente discutir. Então, eu creio que vai ser uma noite bem interessante. Então, gente, eu vou passar para vocês o Dr. Fernando Costa, que é psicólogo, que é quimioterapeuta, tem um instituto, e é bem reconhecido, né? Tem estado presente nos nossos eventos, nos nossos congressos. Eu tenho certeza que a gente vai aprender algumas coisas bem interessantes hoje, principalmente voltado para neuroimunologia, psiconeuroimunologia, né? E principalmente para essa parte de como nós podemos modificar nosso sistema neurobiológico. Fernando, fique à vontade. Obrigado, Osmar. Boa noite a todos. Primeiramente, quero lhe agradecer pelo convite. É sempre um prazer estar aprendendo, né? Porque quando a gente expõe a coisa, a gente está aprendendo mais, né? E isso me remete, Osmar, a uma passagem do oráculo de Delfos, quando foi questionado qual seria o homem mais inteligente que estava pisando na Terra naquele momento. O oráculo respondeu que Sócrates era esse homem. Voltaram a perguntar por que Sócrates era o mais inteligente. Porque ele humildemente dizia que sabia que o que ele sabia era que nada sabia. E com isso, ele estava aberto ao conhecimento. E hoje ainda nós pegamos muitas vezes. Isso a gente está falando da Grécia Antiga, e nós pegamos muitas vezes orgulhosos de que achamos que sabemos de tudo. Mas a própria vida vem nos mostrar que a gente sempre está aprendendo, né? E aí eu sempre busquei esse lema de nunca ser pessoa, e sim ser sempre o aluno, de estar sempre aprendendo. Né? Eu mesmo já aprendi muito com você, Osmar, e vivo aprendendo, e em cada aula que eu consigo assistir, semanalmente eu faço várias palestras aqui, então coincide de cair na semana em que tem a aula eu não poderia assistir. Mas depois eu vou assistir lá no YouTube e eu sempre estou aprendendo. Então, essa busca de conhecimento é algo que me alimenta a cada dia. E, para tanto, fui buscar e estudar em várias fontes, né? Psicologia, não só a hipnose clássica ou a hipnose fenomenológica, como também a hipnose rápida, mas fui na neurociência quântica. Fui buscar saberes que me dessem subsídios para que eu pudesse, naquilo que eu me predispus a fazer, para que ajudar as pessoas, eu pudesse melhorar aquela condição. E sair do trivial, que muitas vezes o trivial nos leva à ação ou de acomodados, de tudo e não aprendemos mais nada. O que eu vou trazer aqui para a gente refletir, e quando eu falei da autossugestão e da neuroplastia urgencial, Osmar, eu resolvi colocar esse para chamar a atenção do que seria isso, né? Quebrar alguns tabus e nós carregamos, né, esses tabus desde antes da década de 90, onde achávamos que depois que nós envelhecemos, depois que alcançamos certa idade, nós temos severa idade de mudar o nosso cérebro. E até uma experiência pessoal minha, que vou trazer aqui logo mais, traz certeza de que não é assim. Até para a gente quebrar aquele tabu de que a hipnose ainda é algo
que assevera os mitos, né, que aguça os mitos. Então, como você falou, Osmar, nós temos aqui um pequeno instituto, né, onde esse instituto serve como clínica, mas também como base de estudos e de experiências para que a gente possa inovar o socorro de outras pessoas. Então, hoje o tema seria este, né, autossugestão e neuroplasticidade urgencial. Mas falando de autossugestão, sabemos que a hipnose ela existe porque existe autossugestão. E se eu não aderir, né, eu não me autossugerir, não adianta ter um terapeuta ali sugerindo algo para mim que não vai acontecer. Então, como dizia o admirável, né, o notável Emily Coué, né, a autossugestão que achava que era heterossugestão, mas ela só passa a ser hipnose se for aceita. E quando ela é aceita, passa a ser autossugestão. Então, ele dizia que a influência da imaginação sobre o ser moral e o ser físico do homem. A autossugestão, ela tem um poder que pode nos colocar em patamar evolutivo como um patamar que capta o ser humano, que adoece o ser humano. E essa ideologia fez com que ele fosse conhecido pela onde dizia que o sujeito ele trabalhasse aquela imaginação, aquela autossugestão. E essa terapia consistia basicamente, né, em dizer aos pacientes, àqueles que eles acompanhavam, que eles precisavam mudar o prisma, a forma de como se vê, como vê o mundo, repetindo a ideia de que todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu estou cada vez melhor. E essa é uma frase de Coué. E com isso ele fazia com que a pessoa, ao repetir, ao introjetar, levasse essa condição e essa crença das imaginações de uma vida melhor, de suportar melhor as diversidades, de até mudar a percepção de si e do mundo em seu redor. Então, Coué tinha essa ênfase, esse foco na imaginação, na autossugestão como um caminho de mudança. Como explica Coué no próprio livro dele, O Domínio de Si Mesmo pela autossugestão consciente, se a gente colocar uma tábua no chão, nós passamos tranquilo. De modo que se elevar tábua, prédio de talvez 15 andares, a gente trave, não. A única coisa é que a nossa imaginação leva-nos que dali poderemos cair, nos machucar, morrer, e poderemos nos desequilibrar, e a certeza da impotência pela autogestão é ali pensada. Né? Então, nós sabemos que a nossa imaginação ela define o que vamos fazer, o que seremos. Né? Se a gente tem como imaginação e nos autossugerimos que não conseguiremos determinada coisa, nós travamos e não conseguiremos. Arrumaremos mecanismos para não alcançar aquilo. Né? E Coué, quando a vontade e a imaginação em luta, é sempre a imaginação vencer. Sempre. Eu tenho vontade de atravessar essa tábua que está entre dois prédios de 15 andares. Mas a minha imaginação diz que eu vou cair e vou morrer, então eu não consigo. Acho que eu queira, eu não vou conseguir. Então ele entendia que a vontade, apenas a vontade, se ela estiver em conformidade com a imaginação, a gente não consegue. A gente sabe que na hipnose usamos muito dessa imaginação, né, e fazemos com que o sujeito ele faça conciliar aquilo que é projetado de forma imagética com a vontade, as duas coisas, para que ele consiga alcançar aquele ponto.
não podemos jamais, talvez, colocar alguém em transe se ele não tiver vontade ou se ele não conseguir se autossugerir. Esse transe, de fato, não vai acontecer. Então, Coelho foi muito feliz nessa colocação, e ele nos dizia que quando nós deixamos a imaginação esfriar, como é o caso dessa disputa da vontade entre a imaginação, é porque a imaginação sendo dividida entre os dois indivíduos, né? Ela sai do consciente para o inconsciente, então a reação do inconsciente. Dois indivíduos e ele habita esse inconsciente passa muito, não percebemos esse inconsciente às vezes, mas ele que carrega uma memória fantástica, uma memória que nós não damos conta, nem lembramos que temos, mas que ela age exatamente no momento em que requer que esse inconsciente assuma. E é fácil identificar isso, por exemplo, estamos a 10, 15 minutos aqui, estamos sentados na cadeira. Algum tempo na posição, se é que não tem, a gente vai se moldando a cadeira, a gente vai mudando de posição na cadeira, sem ter consciência disso. Mas isso é nosso inconsciente trabalhando, porque nesse poder ilimitado do inconsciente, sabe que se eu passar demasiado tempo em uma única posição, aquelas células estão ali pressionadas pelo peso do meu corpo e cadeia, ela vai fazer com que eu sinta dor. Por quê? Começam a morrer. Que isso não aconteça, o próprio inconsciente arruma um jeito de se mexer. Você não vai pensar, vou me mexer na cadeira agora, porque não, se mexer, simplesmente se mexe. E até dizendo, tomamos consciência de que estamos sentindo o peso do nosso corpo sendo achado aí na cadeira. Até então a gente não estava percebendo isso. A gente não estava percebendo isso. Então o inconsciente está sempre trabalhando em nós. O grande problema é a comunicação, que eu preciso entender entre o consciente e o inconsciente. Então eu trago assim uma reflexão aqui sobre a questão da mente, né? Nós temos, e quem estuda hipnose talvez tenha havido, né? Nós temos nosso consciente, ignora os 5%, isso aí é só um número, vamos dizer assim, hipotético, a gente não tem consciência ou certeza de quanto é, mas só para a gente mensurar a nível de proporção, o nosso consciente, ele é carregado pela lógica, pelo raciocínio, pela criatividade, pela vontade que nós temos. Então, esse consciente ele trabalha a partir desses vamos dizer, desses princípios, né, da lógica, da atividade. Temos o nosso inconsciente, que poder tão grande, nele nossas habilidades, que são coisas que já foram conscientes e trabalhadas, como por exemplo, vamos dirigir, nossa habilidade, ela está dentro do nosso campo de inconsciência. Dirigimos prestando atenção se vamos passar a pisar no acelerador, se não vamos, se vamos fazendo isso automaticamente. Então temos nossas reações emocionais, onde a gente trabalha muito a questão das reações emocionais, que vamos buscar para ressignificá-las e trabalhá-las. Temos nossos comportamentos fixados, comportamentos esses que não permitem que a gente saia da inércia, memórias associativas. Damos conta que estamos associando, mas muitas vezes uma emoção a um cheiro, a uma música, a uma cor, e isso pode ser ampliado para inúmeros instrumentos. Nós temos os pensamentos e sentimentos de rotina, que são aqueles criados, por exemplo, acordamos, fazemos as mesmas, praticamos as mesmas rotinas, sentimos as mesmas emoções e temos essa continuidade de rotinas. São rotinas comportamentais apenas, né? Os pensamentos e sentimentos atrelados que levam às nossas atitudes do dia, e essas atitudes de ser repetidas aos hábitos, e essas crenças às nossas percepções, tanto percepção de si mesmo como percepção do mundo. E isso muitas vezes define quem somos, o que fazemos, para onde.
não só nessa mente analítica, é exatamente a mente que nos narra as mudanças, que entra forte em e essa crença é que fortalece esse mural analítico que não nos permite, muitas vezes, conciliar a mudança desse inconsciente. Não obstante a isso, temos nosso sistema de memória também, que influi muito nessa nossa conduta e nos trabalhos nós desempenhamos como hipnoterapeutas, né, que é a gente entender as nossas memórias declarativas e temos nossas memórias não declarativas, aquelas que levam o corpo é condicionado pela mente, nós não percebemos. Os estados inconscientes e subconscientes que nós carregamos no dia a dia, as experiências repetidas, que nem damos conta disso, e não damos conta. As nossas ações emocionais, que muitas vezes, eu não pensei, só reagi. Ninguém age diante de situação sem ter um motivo. E esse motivo ele pode se dividir. Existem as reações emocionais de uma briga, por exemplo. A pessoa pensa, mas a emoção é mais forte e essa questão do consciente ou da razão assume. Então, a memória a emocional leva ao impulso. E existem as reações também diante de um perigo que você não pode pensar. Se pensar, você é acometido por esse perigo. Então, você só age ou reage. Então, diante desse quadro, nós temos uma ação em que nós nos formatamos, modulamos diante de tudo que acontece. Ainda nos brinda com essa frase que nos diz que certas pessoas são moral ou fisicamente doentes é porque imaginam estar doentes moral ou fisicamente. Agora sim, agora tá. Né? Tá, eu não vou voltar tudo tudo você já porque falou, não? Né? falei tudo isso, cara. Não, peraí, deixa eu voltar aqui. Não. Eu só Mas falei tudo aqui, bem, ó. tudo bem. Ó, Tá. só falei 1, 2, 3. Tá certo. Esse aqui, tava falando esse aqui, que foi quando eu falei sobre a tábua, que a gente coloca a tábua no. Né? Tá. Passei para o consciente e inconsciente, tá? Falando do consciente e inconsciente. E fiz essa pirâmide aqui, que eu estava falando da mente consciente, da mente inconsciente, onde temos a lógica, o raciocínio, a criatividade e a vontade como base de tudo isso, e o inconsciente, onde tem aqueles modelos que são aprendidos e que não são percebidos, né? Como nossas habilidades, as reações emocionais, nossos atributos, as nossas atitudes, nossos hábitos, crenças e percepções, né? Nossas memórias associativas. Eu acho que eu estava falando das memórias, né? Explícitas e implícitas. Ok? Pronto. E aí eu tinha parado, acho que nesse slide aqui, onde eu estava falando que Coelho traz que certas pessoas elas adoecem moralmente, fisicamente, porque acreditam nisso, porque eles imaginam que são doentes e se colocam muitas vezes nessa condição. E aí vamos ampliar esse doentes, só a questão da doença psicológica, a doença física, mas também no entrave da própria vida, de não conseguir crescer porque não acha, não acredita que é merecedor e imagina que não tem potencial para se melhorar. E aí eu trago Joe Dispenza, que é um neurocientista, e que ele nos traz o seguinte: se você consegue imaginar algo lá na frente que você deseja, que você quer alcançar como meta, né? Se você consegue imaginar aquilo aí, aquela realidade já existe numa possibilidade. Não é que ela está existindo, né? Ninguém tem o dom de prever o futuro, mas você abre uma possibilidade em sua vida de alcançar aquilo ali. É diferente de você sugerir que não vai alcançar, não vou conseguir melhorar de emprego, não vou conseguir falar em público. Mas aquilo é uma meta e você coloca como uma meta, ele diz que você começa a abrir um campo de possibilidades para que você possa se trabalhar com aquilo ali. E é uma das coisas que a gente precisa entender, né? E
no mecanismo terapêutico isso precisa existir, que é o que chamamos de dar a esperança, e não tirar a esperança. Certa vez, chegou uma paciente para mim, e ela não andava, ela arrastava os pés. E ela tinha parecia aquele topor, sabe? Ela tinha expressão, era um zumbi, praticamente. E a primeira coisa que disse quando entrou no consultório foi: eu tenho um diagnóstico de esquizofrênica. E eu pensei na hora, eu não posso compartilhar isso, até porque o que interessa aqui não é o diagnóstico, o que interessa aqui é o bem-estar dela, é a melhoria dela. Eu disse, a partir dessa porta que você entrou, não existe diagnóstico. Existe você. E eu quero lhe entender. E assim, era uma dificuldade para ela se expressar, porque estava dentro de um quadro, de um peso psicológico muito grande. E ela começou a contar a história que ela estava grávida, ela teve um bebê, entrou numa depressão pós-parto. A família não, aquilo progrediu, virou uma psicose puerperal. Ela tentou suicídio e infanticídio, né? Infanticídio e suicídio, e foi internada. Na avaliação, porque ela estava dentro de uma ação psicótica, ela foi avaliada como esquizofrênica, recebeu o tratamento de esquizofrênica. Desse tratamento, tratamentos até invasivos, e tratamentos que fizeram ela ganhar 40 quilos, a mexer com a rotina do casamento, da vida profissional, de tudo. Ela passou 6 anos nesse diagnóstico. E eu continuei com ela com anamnese por 3 meses, colhendo detalhes. E certa feita eu chamei ela, chamei o companheiro dela, fiz um laudo, entreguei na mão, disse, olha, me permita entregar esse laudo, vocês direcionem ao psiquiatra. E nesse laudo, que eu sugiro, eu não coloco, né, eu não trabalho diagnóstico de nada, eu sugiro que você não tem, eu estou sugerindo aí que você não tem esquizofrenia. Você teve uma depressão pós-parto não cuidada, evoluiu para uma psicose puerperal, teve realmente comportamentos psicóticos, mas você não é esquizofrênica. E ela levou isso. Mas o que mais me impressionou, e o psiquiatra analisou tal, e ele concordou, retirou o diagnóstico dela, mudou todo o tratamento, ela voltou à vida normal, voltou a trabalhar, ela era uma profissional federal, voltou a trabalhar, retomou a vida, o cotidiano dela. Mas o que mais me chamou a atenção foi quando ela ouviu isso, enquistou o laudo na mão, a expressão facial dela mudou de tal forma que não parecia a mesma mulher. Ela se levantou numa agilidade que até então, por 3 meses, eu não tinha visto. Ela caminhou pela primeira vez na minha frente sem arrastar os pés. Por causa de uma sugestão, porque ali passou a ser uma autossugestão. E ela começou a mudar a vida dela. Antes mesmo de chegar ao médico, antes mesmo do médico analisar e corroborar com aquilo. Ela começou a mudar. Então, é isso que, terapeuticamente, a gente precisa reforçar, é essa esperança. Não é iludir. Estou falando de esperança, estou falando de ilusão. É claro que para que eu pudesse dizer aquilo, eu precisei estudar, eu precisei ingressar em todas as matizes ali que me apontassem para aquilo. Jamais diria algo que não fosse verdade. Então, como essa e outras situações, reforçou a crença de que a autossugestão tem um poder fantástico. Deixa eu só ver uma coisa aqui, se eu consigo passar, que eu não estou conseguindo. Agora, passei. Bom, esse aqui eu trago essa questão, estou falando aqui já da física quântica, mas só para a gente ilustrar que quando entramos numa autossugestão, que fazemos uso da imaginação, nós estamos focados em algo.
né? E segundo a física moderna, quando é focado em experimentos já comprovados, focado numa nuvem de elétrons em determinada área, naquela área que se está focando, o elétron aparece como partícula. E se você sair daquela, deixar de olhar aquela área, ele some. E se olhar para outra área, ele aparece em outro local. Isso é chamado de efeito do observador. A nossa em outros experimentos, né, em outras pesquisas, já se aponta que nosso foco, quando ele é bem direcionado, e dependendo da intensidade dele, você consegue mudar. Existem experimentos que códigos de DNA foram mudados pelo foco, pela concentração, pela atenção. Se temos esse poder, e esse poder ele é investido, ele é ampliado, é composto de partículas subatômicas, como os elétrons. Isso está no nosso corpo, isso está na matéria, que chamamos de matéria, está em todo lugar. E nós conseguimos, nós temos poder, ainda não compreendemos, ainda não sabemos lidar efetivamente com isso, mas sabemos que conseguimos. E basta a gente pesquisar as remissões espontâneas de doenças em estados terminais que a ciência compreende e não tem exceção. Eu não estou falando aqui de milagre, não é isso. Eu estou falando do poder que nós temos de nos sobressair diante das vicissitudes e dos problemas e das doenças. Então, nós sabemos que um átomo ele é composto de 99,9999% de energia e 0,0001 de matéria. Então, se a gente considera que existe todas essas partículas e nossa imaginação tem o poder de transformar aquilo ali, e se a gente, voltando para a gente, unir essa sugestão que é composta pela imaginação, mais os sentimentos alinhados na mesma intensidade daquilo ali, a gente consegue o chamado impossível. Isso tem no meu livro que eu estou lançando agora, Eu Venci o AVC. Esse trecho. Então, com base nesse entendimento, a hipnose ela entra como um instrumento preciosíssimo. Preciosíssimo no sentido de, partindo da autossugestão, você abrir campos para poder trabalhar talvez essas crenças anteriores que impedem com que o sujeito ele evolua e cresça. Hoje é o seguinte, que o quântico ele não responde ao que nós queremos. Eu quero tal coisa. Não, não é a vontade. Mas, na verdade, é aquilo que somos como um todo. Não só está o que queremos, mas está no que acreditamos e no que sentimos. Então, nós precisamos sentir. O sentimento, as emoções que nós carregamos, elas podem nos adoecer, nós sabemos, lidamos com seres humanos, sabemos que emoções negativas nos destrói a saúde, a imunidade, sentimos dores difusas. A mudança de humor, como a depressão, por exemplo, ela nos afeta em todos os sentidos, até no sentido do tempo. A gente não percebe que o tempo ele passa em sua normalidade, mas que estamos inseridos numa depressão, o tempo passa vagarosamente. Quando estamos felizes, estamos num momento feliz, o tempo passa muito rápido. Então é interessante que a gente tenha essa concepção e não nos acomode. E aí eu volto a trazer Sócrates aqui. Sei que nada sei, então estou sempre aberto a aprender algo mais e agregar aquele meu conhecimento, novos conhecimentos agregados ao conhecimento que já tenho para melhorar, para ir mais além, para descobrir caminhos que favoreçam a melhoria daquele que eu me predispus a ajudar. Isso, eu digo, a gente precisa entender que a nossa mudança, e a gente vê, não é muito difícil encontrar
inúmeros livros de autoajuda, que são utilizados, inclusive, em coaching, etc., dizendo assim, olha, você quer mudar a sua vida? Coloca lá um painel na tua frente com tudo que tu queres. Todo dia tu olha várias vezes para aquilo ali e sai repetindo, quero isso, quero aquilo, tal, tal. Isso não funciona, não é assim que funciona. Não é só um automatismo cerebral que você mudar, não, sabe? Não é isso que vão fazer. Precisa de algo mais. A gente fala de automatismo, mas a gente nem percebe ao acordar, como estamos lá escovando os dentes, como eu trouxe essa imagem aí, a moça escovando o dente. Escovando os dentes, a gente às vezes escovando os dentes pensando em outra coisa. Pensando na agenda, pensando no que foi ontem, pensando no que vai fazer. A coisa quando estamos colocando uma camisa, botoando, e é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma mão que pega a escova, sempre a mesma mão que pega o primeiro botão para inserir no outro, é sempre a mesma perna que põe na calça que você vai colocar, todos os dias a mesma perna. Sempre primeiro a mesma perna. Então nós entramos em um automatismo muito grande. Nós deixamos de viver o presente para viver um automatismo, dando lugar aos pensamentos que aceleram, os pensamentos que nos destroem, ao invés de estar vivendo o presente. Esse paradigma é algo que a gente precisa entender como funciona. E aí, por que funciona? Porque isso é automatismo cerebral. Senão, não existia, senão estamos expressando. E quer ver que isso é verdade? Basta trocar a mão. Ao invés de escovar com a mão direita, que você tem habilidade, faz com a outra. Nossa, vai ter dificuldade. Então, eu vou prestar atenção no que estou fazendo, senão eu não escovo direito meus dentes. Você deixou de estar lá no futuro ou no passado para estar no presente. Sabe? Você tomar banho, vamos tomar banho. Muitas vezes você está tomando banho e está pensando em mil coisas. Você não está prestando atenção no banho que está tomando. Você faz de um automatismo. Mas fecha os olhos e vai tomar banho com os olhos fechados. Você não vai ter como pensar em outra coisa porque você vai estar com os olhos fechados, você vai ter que estar palpando coisas e fazendo, né, toda a atividade consciente. Então você vai estar no presente, você não vai estar pensando em outra coisa. Isso nos mostra nosso automatismo. Acordamos quase sempre na mesma hora, tomamos o café, trocamos de roupa, saímos, vamos trabalhar, vamos pela mesma via, nunca mudamos, damos bom dia às mesmas pessoas, cumprimentamos as mesmas pessoas. É automático que a gente pergunta, mano, como vai? Tô bem. O cara pode não estar bem. Tô bem. Aí, muitas vezes, você vai perceber, o cara diz, tô bem. Mas essa semana foi muito ruim, porque aconteceu tal coisa, tal. Ué, você disse que estava bem? Como é que aconteceu tal coisa e você não está bem? Mas é o automatismo. Esse automatismo é que nos adoece. Esse automatismo, unido à globalização, unido à coletivização das pessoas por meio da internet, que a internet é uma ferramenta boa, mas também é uma ferramenta que pode destruir, nos deixou muito distante de nós mesmos, nos desprende do presente, nos acomoda e limita. Para quem é da minha geração ou mais velha, vai lembrar de que na época que não existia celular, nós gravávamos os números de telefone dos nossos amigos, parentes, das pessoas que tínhamos interesse. Hoje não, a gente quer um número, vai pesquisar no celular porque não lembra. Então a gente termina nos acomodando, a gente termina se acomodando a esse estágio que nos adoece, que nos deixa frágil para o enfrentamento das mudanças. Então, é preciso, em tudo isso aí, fazer uma mudança cognitiva, uma quebra de padrão. Porque nós que trabalhamos com terapias, em especial com a hipnose, nós passamos muito tempo achando que a hipnose era uma ferramenta infalível e achando que a hipnose ela resolveria todos os problemas de pronto e acabou. E, assim, estudos mostram que não é bem assim. Existe algo por trás que o psicológico, que a hipnose vai trabalhar o lado psicológico do sujeito, a sugestão, mas existe, não podemos olvidar que existe o lado neurológico, existem as memórias emocionais, existem os circuitos neurais. Se a gente não conseguir
mudar os circuitos neurais, se a gente não conseguir mudar as reações emocionais condicionadas, a hipnose ela pode ter tempo limitado. Ela pode cair num desvio e, por um vacilo do sujeito, regredir aquilo ali. Mas nem por isso diminui a importância da hipnose. Mas precisamos entender o que está além disso aí. Nós precisamos primeiro preparar, fazer essa mudança cognitiva, e aí eu garanto, e isso é a experiência que eu estou tendo já há alguns anos. Primeiro eu trabalho a mudança cognitiva, para depois fazer uso do instrumento que nós amamos e chamamos de hipnose. Aí o resultado, de fato, ele vem com uma força muito maior. Porque o sujeito, é como se eu vou tirar vou demolir esse prédio, mas vou ver se eu deixo o esqueleto do prédio e aproveitar para um novo prédio. Não dá, eu preciso mudar toda essa estrutura para fazer um novo prédio. Eu não posso pegar a estrutura antiga e mudar a partir daí. E esse poder que nós temos da nossa imaginação em nossas vidas, ele reforça a crença quando a nossa imaginação ela é direcionada, ela reforça a crença e envia mensagens para o cérebro, que esse cérebro, que é apenas um dínamo ali, um decodificador, ele vai fazer a análise daquela imagem, vai decodificar e mandar essas informações para meu ser como um todo, para que eu possa agir, reagir, mudar, que eu possa alcançar aquilo que eu queira ou não. Vai depender do vetor dessa imagem, né? De como eu vou trabalhar essa imagem. Então, os nossos pensamentos e nossos comportamentos, eles fazem uma comunicação e tornam nessa comunicação muito mais do que a gente imagina. Né? Joe Dispenza nos diz o seguinte, que quando nós temos certos pensamentos, nosso cérebro ele produz substâncias químicas e faz com que você sinta aquilo que você estava pensando. Então, seu corpo começa a sentir o que você estava pensando. Quando o seu corpo sente o que você estava pensando, você passa a pensar o que está sentindo. Então, vira um verdadeiro looping. Vira um loop. Pensou, sentiu, sentiu, pensou. E as pessoas que alimentam a insegurança, alimentam o medo, alimentam todas aquelas situações que levam a um desespero, dor, sofrimento. Se ele pensa, o corpo sente. Se o corpo sente, manda o feedback para o cérebro dizendo, estou sentindo isso. Então, continue pensando naquilo ali. E isso não para. Por isso que muitas vezes é difícil a gente quebrar esses hábitos, quebrar esse condicionamento de pensamento e comportamento. E isso é uma chave muito interessante da gente de trabalhar, porque a mudança dessa chave, desse loop, esse resultado fantástico. A gente sabe que se a gente, por muito tempo, por exemplo, pessoas que pensam que são capazes de vencer na vida. Eu não acho que eu não sou inteligente, acho que eu não consigo, é muito difícil para mim, eu não vou conseguir tal coisa. Ele vai criando redes neurais, e essas redes neurais ligadas àquela emoção de impotência, de insegurança, vai criando um padrão gerenciado pela amígdala cerebral. Então ela vai colocar aquele sujeito num automatismo de vida que vai ser seguro para ele, que é uma inércia, talvez. E ele vai ter dificuldade de enfrentar isso. Porque se você vive nesse ciclo por muito tempo, o próprio corpo, de tanto receber a informação, decodificar, o pensamento é decodificado, manda informação para o corpo manda para o cérebro e fica nessa. O corpo memorizar e associar essas emoções. E aí vira uma memória do corpo também, daquelas associações. E essa memória do corpo, muitas vezes, para você, vou trabalhar psicologicamente, vou trabalhar a emoção. Tá, mas o corpo também precisa ser trabalhado. Precisa quebrar padrões, precisa mudar
fazer uma mudança cognitiva. E como fazer essa mudança cognitiva? Mudar as minhas autossugestões, meus pensamentos e meus sentimentos. Eu preciso fazer isso. Então, os pensamentos e os sentimentos, eles se retroalimentam, porque aí faz a comunicação do cérebro com o corpo passa a ser a experiência, sentindo aquilo ali, aciona a região do neocórtex, que é a região do pensamento, e fica essa comunicação, neocórtex e cérebro límbico. Eles ficam se comunicando e isso transforma em quem você é, ou quem você está no momento, quem mais está naquele momento. Então, o corpo se torna a mente e o corpo trabalham como um só. E essa condição é que pode favorecer o sujeito a crescer, a se melhorar, ou estagnar, ou até sofrer. Isso aí vai depender do vetor como você trabalha essas coisas. E aí, a partir daí, nós vamos enfrentar uma série de psicopatologias. E se você analisar, existe nas psicopatologias, muitas delas, existe essa comunicação. Então, como é que a gente dá essa nossa mudança? E é importante a gente entender que nós temos os componentes da mente, que são nossos pensamentos, que são nossos sentimentos e pensamentos. Eles promovem mudanças ou promovem o comportamento ou os componentes do corpo. Seriam os componentes do corpo? Seriam os sinais elétricos, as reações químicas que traduzem nas nossas sensações físicas no corpo. Mas os nossos pensamentos e sentimentos, eles alimentam a atração magnética. Pensamento é energia. Pensamento não é um nada. Se fosse um nada, não interferia, não conseguiria ser decodificado. E quando nós fazemos o alinhamento, né, desses pensamentos e desses sentimentos, se eles estão alinhados a um objetivo, se o vetor é para aquele objetivo ali, não existe outro resultado a não ser alcançar aquilo ali. Vai existir uma assinatura eletromagnética que vai influenciar nos átomos que estão envolvidos naquilo ali. E vai mover você vai ganhar força motriz, você vai ganhar força psicológica, emocional, para alcançar aquilo ali, mesmo tendo as dificuldades. Então, a gente muitas vezes chama isso de disciplina. A disciplina, ela traduz muito isso aí. Então, se eu tenho na minha vida um desejo, um objetivo, e eu começo a imaginar aquilo ali, a usar os pensamentos criativos, né, para aquele desejo, eu vou criar ali uma possibilidade, aquilo que a gente falou antes. Mas para que essa possibilidade deixe de ser só uma possibilidade e caminhe para a realização, eu preciso fazer essa observação, ou seja, fazer uso da autossugestão com foco, com repetição, usando os sentimentos e emoções direcionados àquilo, alcançando aquilo, como se o resultado já fosse definido, já existisse na minha vida. Isso vai mudar a nossa comunicação interna, isso vai mudar todos os fatores que nos impulsionam ao melhoramento, que aí nós chamamos de certeza, esperança e certeza, né, que é a nossa realização. Aí entra-se num novo automatismo, um automatismo talvez positivo, dependendo do vetor. Mas para isso a gente tem que quebrar padrões anteriores, padrões que nos engessaram, padrões que nos levaram a quem nós somos e precisamos mudar. E aí eu faço aqui um esquema que eu uso muito para explicar essas mudanças quando eu estou com o meu paciente. E dependendo do que seja a demanda, eu classifico nesse esquemazinho simples. Então, imagine que A é o sujeito e que B, ele escolha B como um caminho que ele queira seguir.
pode ser uma crença, pode ser uma condição de ser na vida, uma emoção que ele costuma ter, então ele acha que aquilo é o objetivo dele. E ele começa a seguir naquele objetivo. Ele começa a pensar naquilo ali. Ele começa a ter aquilo ali uma crença, por exemplo. Digamos que o sujeito, que é A, ele imagina que aquele ponto B ali é uma coisa que ele tem negativa dele, como, eu acho que eu sou incapaz. Eu sou incapaz de crescer profissionalmente, porque eu já tive alguns sabores, eu sou incapaz. Então ele pensou isso uma vez. Se ele continua repetindo esse pensamento, imagine que a gente pode fazer, inclusive nesse esquema, uma análise, uma analogia. Eu coloquei até o fundo verde para facilitar. Imagine que de A a B existe um gramado alto. B seria essa impotência que ele acha que tem. E ele começou a pensar nessa impotência e achar que ele é impotente. Foi quando ele começou. Então começou a criar um caminho neural para a impotência. É como você andar numa grama alta pela primeira vez, no caminho de A a B. Ele vai levantar os pés mais alto, pisar na grama, ele vai derrubando alguma grama até chegar lá. Então ele começa a fazer uma pequena trilha, talvez imperceptível, mas ele continua pensando e achando que ele é impotente. Então, de tanto ele repetir um pensamento, essa trilha, esse caminho vai aumentando. Você vai pisando na grama todos os dias, você vai formando uma trilha ali de A a B, de modo que de A a B é mais fácil caminhar do que para outro caminho, que a grama é alta. Mas aí ele percebe que B não está sendo satisfatório para ele, que ele está sofrendo. E aí entra a figura do terapeuta e vai mostrar a ele que ele precisa pensar diferente, ele precisa se imaginar diferente, ele precisa ter outras metas. E ele acha que C vai ser o novo caminho. Ele vai se sentir preparado, potente diante daquela situação. Então ele vai começar a trabalhar esse novo padrão, né? Então ele começou o anterior, uns pontilhados naquele caminho, passando naquela grama alta, pisando com dificuldade, sabendo que o caminho de A a B, que é o caminho anterior, é mais simples, é mais fácil. Isso pode, a gente pode ter tudo, como se também fumar cigarro. Vamos dizer que A a B é o fumante e de A a C é ele deixar de fumar. Então ele vai começar a fidelizar, a ser disciplinado em trabalhar de A a C e não mais de A a B. Então acontece isso, ele vai pensando, ou trabalhando de A a C, e esse caminho neural de A a C começa a se tornar cada vez mais forte, na mesma proporção em que o caminho de A a B, que ele não utiliza mais, vai se tornando mais fraco. De A a C, de A a C cresce numa proporção. De A a B, para ele, já não existe mais aquele desejo, aquela necessidade, ele se viu mais forte, ele se viu potente e está começando a mudar a vida dele e está crescendo. Ou ele deixou, não está fumando mais. O caminho de A a B, que é um caminho, que é um circuito, que ali tem inserido nele uma memória emocional, nesse circuito que tem essa memória emocional, ela está desativada, mas ela não está excluída. De maneira que, se esse sujeito, por um deslize, voltar a caminhar A a B, vai acontecer o contrário. Ele vai voltar a reativar esse circuito. Então, memória emocional, ela não é eliminada, ela é desativada. Se ela é desativada, ela pode ser ativada se o sujeito deslizar e voltar para lá. A mesma coisa é a questão da crença em si mesmo, do poder que acha que tem, se é potente ou impotente. Então, tudo a gente precisa entender que por trás da questão psicológica se constrói também um arcabouço neurológico, e a gente precisa trabalhar isso. E aí, Joseph Ledoux diz, no livro Cérebro Emocional, que a memória emocional pode ser abolida, mas não é esquecida. Em outras palavras, ela não é eliminada. A memória emocional não é eliminada. Ela está lá. Tanto é que nós que trabalhamos muitas vezes com regressão de memória,
nós voltamos o sujeito a um ponto em que ele não lembra mais, que nós dizemos, essa memória foi reprimida, foi para o inconsciente. Tá, mas a memória, o circuito da memória emocional ali, ela existe. Ela só está desativada. E muitas vezes, quando a gente vai fazer uma regressão, a gente visita ela para fazer uma varredura ali. Não que estejamos ali reativando ela, não. Pelo contrário, nós vamos ressignificar e trabalhar aquilo ali para que ela continue realmente desativada, mas ressignificada. Porque muitas vezes essas memórias que estão reprimidas, elas estão reprimidas, talvez até desativadas, mas a repercussão emocional dela continua. Que aí está dentro da memória implícita, que é regida pela amígdala cerebral. A amígdala cerebral tem esse poder. E aí eu costumo dizer o seguinte, que a energia que a gente gasta para viver dizendo que não consigo isso, não sou capaz daquilo, não sou capaz de melhorar, é a mesma energia que eu vou gastar se eu mudar o vetor. Dizer que eu consigo, que eu vou melhorar, que eu vou seguir em frente. Se a gente consegue mudar o vetor, a gente muda o resultado também. Então, é simples. As pessoas dizem, é muito difícil deixar de pensar em tal coisa. Por que é difícil? Porque você acredita, isso é uma crença que é difícil. Mas a energia que você vai dispor para mudar o vetor é a mesma que você dispõe para estar ali. Então, essa dificuldade, ela precisa ser trabalhada, essa quebra dessas crenças antigas, ela precisa ser quebrada, esses hábitos antigos precisam ser quebrados para que a pessoa possa, dentro de uma ideia de mudança, de alcançar a mudança, ela possa existir como resultado. E os pensamentos são energias que deslocamos quando criamos imagens, eu costumo dizer isso. Tudo que damos a ele está atrelado à nossa vontade. As pessoas dizem, eu não vou conseguir. Peraí, você não vai conseguir, você não quer conseguir. Ou você está com medo de conseguir. Então é preciso a gente esmiuçar isso para poder fazer a mudança. Se eu não consigo fazer a mudança da pessoa que pensa, ela está vivendo uma realidade de sofrimento e eu não consigo, eu não dou a ela instrumentos para que ela consiga mudar seus próprios pensamentos, seus próprios desejos, suas próprias emoções, ela não vai alcançar aquilo que ela tanto deseja como meta. E aí, nesse contexto, e nos trabalhos que eu estou fazendo, da aula psicologia, que é um termo que é um termo novo, né, que é um termo muito peculiar, eu uso esse termo, porque é um estilo de abordagem que eu uso para trabalhar com o IRM, que é aquela técnica que eu faço uso da indução hipnótica para reorganizar a memória emocional, como caminho para a neuroplasticidade. Então, a aula psicologia nada mais é do que o estudo da psique por prisma holístico, ou seja, inteiro, positivo, todos os fenômenos que envolvem direta e indiretamente a psique, ele está envolvido naquilo ali, a nossa psicosfera, os mundos interiores e os mundos exteriores, ou melhor, o mundo interior e os mundos exteriores. Né? Então, é essa condição para a gente transformar o ser e restabelecer o ser diante de uma situação anterior que o desagrada. Então, é como se fosse a soma de todas as partes que compõem um todo consciente e inconsciente, invisíveis e materiais. Nós somos a conjunção de tudo, tudo nos afeta. Então, nosso objetivo aí é imprimir no sujeito uma necessidade de rescindir com os rótulos e os tabus que ele carrega, as crenças que ele carrega, que faz com que ele se limite, faz com que ele se torne limitado e que ele use de mecanismo de defesa para impedir essa saída dessa zona de conforto limitante. Então, nós fazemos aí uma conjunção do corpo e da mente como uma única unidade. Uma única unidade. Então, o foco é sempre positivo. A gente vai sempre olhar pelo lado positivo, a gente não vai regular limites, porque o limite somos nós que colocamos. Nós não regulamos limites. A gente busca, dentro da técnica IMD, remodelar essas emoções que estão desalinhadas. A gente não perde energia buscando, explorando a patogênese, buscando a origem da doença, mas sim
a gente vai trabalhar a origem da saúde, a mudança dos pensamentos, dos comportamentos. Tem como ideia base o aprendizado que retira de cada experiência, ou seja, eu sofri tal coisa, o que é que a gente aprende com tal coisa? O que é que melhorou em você? Porque a gente sabe que a atividade que mais ativa a região de felicidade do cérebro, a região que nos traz prazer, a ação que mais ativa é o aprendizado. Se o aprendizado é a atividade que nós temos no nosso cotidiano que mais ativa a região do prazer no cérebro, significa dizer que se eu tiro de um problema que me faz doer o aprendizado, eu alivio essa dor. Então aí a gente começa a ressignificar muita coisa. E a gente trabalha com 4 pilares. A aceitação do eu quem sou, que a gente usa um quadrante da vida, né? Com a mudança cognitiva, que é essas quebras de padrões. E aí depois a gente entra numa fase de melhoramento moral, né? Do que eu acho que é certo, para que eu identifique nessa mudança aquilo que me traz, que me leva à culpa, porque a culpa nós sabemos que é responsável por muitas psicopatologias, inclusive por muitas patologias autoimunes. Então a gente trabalha nesse terceiro pilar a erradicação dessa culpa. E num quarto pilar, que a gente entra mais na prática propriamente dita, a gente trabalha essa questão da vontade, da crença, do movimento, um fundo de mudança. Né? E aí a gente usa, de fato, não só o IRM, que o IRM é um braço da hipnose, mas a gente também usa a hipnose como um todo. Né? O IRM é essa técnica de indução hipnótica para reorganizar as memórias emocionais, né? De situações traumáticas de registros conscientes e inconscientes, né? Que levam o sujeito a transtornos de ansiedade, que levam o sujeito a se achar impotente, achar que não consegue se superar. E aí, numa palestra anterior, a convite de Osmar, eu trouxe o caso G, não sei se quem assistiu uma vez lembra, que é uma paciente minha que ela sofreu um traumatismo na L1 e ficou paraplégica, e por 6 anos ela fez trabalho com fisioterapia e tal, e chegou aos 6 anos, ela viu que não estava mais progredindo, e estava regredindo nisso. E quando nós começamos um trabalho, perdoe, depois eu passo para esse gráfico aqui, porque esse gráfico é interessante, falando de neuroplasticidade. Deixa eu só pular aqui. Então, eu trouxe esse vídeo da outra vez, que vocês vão ver aqui, essa é a paciente, vocês podem ver que ela está sendo suspensa aqui pelo cinturão, para aliviar o peso do corpo. Ela segura com as 2 mãos na esteira. Essa perna dela tem um acompanhamento aqui no joelho e no pé. Por que no pé? Ela não tinha força nesse pé, ela não tinha sensibilidade nesse pé. Então, esse vídeo aí é antes dela vir a mim. A gente vê que, aparentemente, ela está caminhando legal, mas é porque ela está com o corpo suspenso, ela não tem peso aí. Né? Então, ela não tem peso, e isso faz com que ela... Agora não está passando. Pronto. Tem esses 4 pontos aí de apoio. Né? E aí nós começamos um trabalho com a quebra de padrão, com um trabalho de exercícios tais, né? De imagens, autossugestões. Fiz um trabalho com hipnose. Como o trabalho, muita deficiência estava nessa questão motora, na questão do pé que não tinha sensibilidade, para que ela pudesse interagir melhor com a hipnose, porque ela era muito sinestésica, eu coloquei um diadema, esse diadema que as mulheres usam, né, para prender o cabelo, tá? Eu coloquei exatamente em cima da região motora, para que ela assistisse aquela região, e fui favorecendo aquele trabalho ali com a hipnose. E isso foi 3 semanas depois que a gente começou o trabalho. Né? Então, você vê que ela está sem o cinto, ela está sem segurar as mãos e só tem um apoio ali. Vez por outra, a fisioterapeuta troca
mas ela já está caminhando muito melhor, já com mais segurança, ela já não segura mais, ela mesma pediu para que a fisioterapeuta tirasse o cinto de suspensão, ela estava andando com o próprio peso do corpo, né? Então já houve um quadro de evolução, e nesse quadro de evolução, ela foi alimentando a esperança, ela foi trabalhando, se autossugerindo. Essa autossugestão começou a criar nela uma velocidade que até então ela não tinha, de regeneração cerebral, ou seja, ela começou a ativar regiões que ela não estava ativando. Ela não conseguia firmar o pé. E a gente começou a fazer um exercício para ela firmar o pé, isso ela em transe, eu colocava ela em transe e forçava o pé dela e fazia ela sentir o pé dela. Eu trazia memórias anteriores, e eu vou voltar depois àquele esquemazinho lá, aquele gráfico. Eu trazia memórias anteriores de quando ela, antes do acidente, ela trazia emocionalmente memórias de quando ela andava, quando ela corria, quando ela sentia o pé firmando no chão, a batida dos pés no chão quando corria. Eu comecei a trabalhar muito essas imagens, né, anteriores, já vividas, e depois nós começamos a projetar novas imagens, ela sentindo o pé firme, sentindo o pé no chão, tal. Forma só imagética, só imagética. E ela começava a se autossugerir, várias vezes por dia fazia isso. Então, o resultado disso foi um resultado bem interessante. Deixa eu voltar naquele esquema que eu queria mostrar a vocês, que era esse aqui. Isso aqui é um resultado. Eu fiz esse gráfico não existia, pegando base no experimento, eu fiz esse gráficozinho aqui só para a gente entender. Baseado numa pesquisa do Dr. Álvaro Pascoal Leone, na década de 90. Ele fez um experimento com pessoas que eram cegas e foram aprender o Braille, né? Então, ele percebeu que as pessoas eles estudavam de segunda, eles eram estimulados a estudar de segunda a sexta, eles tinham final de semana de descanso e voltavam na segunda a estudar. E ele era medida essa evolução deles na sexta, e era medida na segunda-feira. E eles percebiam o seguinte, que inicialmente, de segunda a sexta, havia um crescimento muito grande, muito considerável, que é esse primeiro aqui, esse crescimento, muito considerável, a curto prazo. Só que quando chegava na segunda-feira, após o final de semana de descanso, zerava nos primeiros meses. Nos primeiros 6 meses era zero. Toda segunda-feira, zero. Toda segunda-feira, zero. Então ele dizia, puxa, cresce até sexta, enquanto recebe estímulo. Na segunda-feira, que a gente recomeça, é zero. Só depois de 6 meses, que a segunda-feira começou a crescer. Crescer, e passou da primeira mudança. Então ele entendeu o seguinte, que existe 2 modalidades, né, de mudança. Uma primeira mais rápida, que ela é condizente com as redes neurais pré-existentes que estavam adormecidas ou desativadas, e depois eram criados novos circuitos neurais. Então, concomitante, vai reativando as memórias pré-existentes, desativadas ou inacessíveis, e vai se trabalhando novas memórias que vão crescendo lentamente. E foi com isso que a gente começou a trabalhar com o caso G, né, que a gente começou a trabalhar as memórias mais antigas, e posteriormente começamos a trabalhar novas situações imagéticas, que ela estava criando novas memórias. E esse aqui foi na 4ª semana, né, que era a 4ª semana, mas era a primeira. Sim, aí um detalhe. Eu comecei a perceber que o pé direito dela tinha firmeza, o esquerdo não tinha, porque ela não tinha muita sensibilidade no esquerdo e o pé ficava muito mole. E eu observei, que aí eu volto para isso aqui, ó. Eu trago aqui, eu cito o Dr. Edward Taub, que ele foi um cientista que foi até criticado na época, e ele trouxe esse termo, o não uso adquirido, porque ele fez experimentos com macacos e ele desensibilizava o nervo no macaco, na coluna, na espinha, né, para que o macaco perdesse a sensibilidade do braço.
E ele notou que o macaco, perdendo a sensibilidade, ele não inutilizava o braço, mas ele perdia a sensibilidade. Então, ele perdendo a sensibilidade, o macaco deixava de usar o braço. Ele não usava o braço. Então, ele tinha condições de mexer o braço, de se alimentar, mas não usava. Então, o braço começou a atrofiar porque ele não usava. E aí, ele percebia que o macaco adquiria o uso, ele assumiu o uso com o outro braço, com a outra mão. E o que ele fez? Ele engessou a mão boa, forçando o macaco a trabalhar o braço que estava inerte. E o macaco começou a voltar a utilizar aquele braço. Ele voltou a trabalhar novas conexões, por meio de novas conexões, e começar a ter novas sensibilidades. Por isso que ele diz que é o não uso adquirido. Então, quando a gente chegou, eu comecei a analisar a Gena e eu percebi que o pé direito, o pé esquerdo dela, ela não sentia o pé e ele estava assim, não tinha firmeza, por isso que dificultava andar. E eu fui observando ela como um todo. E ela tinha o hábito de usar a muleta no braço esquerdo. Ou seja, a muleta no braço esquerdo assumia a firmeza do pé. Então acomodava o pé, o não uso adquirido. Aí ela entrou em acordo, eu tirei a muleta do braço direito dela, o braço esquerdo, e pedi para que ela usasse menos a muleta e usasse com a mão direita, não com a mão esquerda, para que a gente começasse a trabalhar esse pé. E a gente começou a fazer trabalhos de imagéticos com esse pé esquerdo. E ela começou a caminhar sem olhar para o pé e sentir mais firmeza. Ela já começou a andar com mais segurança e sentindo firmeza. Então, isso nos leva a crer. Isso aqui é na... Opa, desculpa, eu saí tocando aqui. Isso aqui na sexta semana. Você pode ver que ela está mais ágil do que aquele vídeo anterior. Então, são 2 semanas aí sem uso da muleta, né, na mão esquerda. E ela está já andando mais firme do que a anterior. Então, com esses eventos, se debruçar muito para essa questão da neurociência associada à hipnose, e o resultado foi cada vez mais fantástico, mais vamos dizer assim, mais firme, daquele dizer assim, olha, o resultado está acontecendo por várias vias. E aí chegou a hora em que eu não esperava, mas eu tive que ser a minha própria cobaia daquilo que eu estava trabalhando. E eu trago alguns fenômenos pessoais até chegar onde eu quero chegar. Aos 18 anos, eu tive um cálculo renal de 9 milímetros, ou seja, era quase um caroço de feijão, todo cristalino. Na época, isso falando da década de 80, 87 para ser preciso, não tinha, pelo menos aqui em Recife, não tinha cirurgia de bombardeio de laser. Era aquela cirurgia que era um belíssimo talho, né, um belíssimo corte ao lado aqui. E eu, com 18 anos, garotão de praia, eu não queria ter uma cicatriz. E eu fui para um urologista, que era o pai da urologia aqui em Pernambuco, e ele dizia para mim o seguinte: olha, Fernando, você vai ter que se operar. Você está num nível de comprometimento, porque eu estou vendo seu rim muito inchado, eu sentia muitas dores, eu passei, assim, eu tinha crises de desmaiar, tinha crises muito fortes, emagreci muito. E ele disse: olha, você vai ter que se operar, você não vai aguentar, e eu estou vendo a hora você perder realmente o rim. E eu dizia a ele que não ia operar. Na verdade, eu tinha medo da operação, eu não queria operar. E eu comecei a dizer a ele que eu ia expelir aquele cálculo. Ele riu da minha cara, né? Assim, quando disse assim, poxa, que ciência, né? O cara não vai conseguir. E eu comecei a botar na cabeça, na época, olha, que eu não tinha noção do que eu ia estudar hoje. Não tinha. Isso não me passava, não tinha técnica, não sabia de nada. Eu só, pelo medo, eu não queria operar. Então, eu botei na cabeça que ia expelir esse cálculo. E comecei a tomar muito líquido e mentalizava esse cálculo. Toda vez que eu tomava muito líquido, via minha bexiga cheia, eu dizia, agora ele vai sair. Mas eu imaginava ele saindo. Era o desejo que eu queria. E assim, era uma certeza que eu tinha que ia colocar esse cálculo para fora sem precisar me cortar. Certo dia isso aconteceu. Eu consegui expelir esse cálculo.
e voltei para lá para o meu urologista, que Deus o tenha. E quando eu entrei na sala, ele disse, você veio marcar a cirurgia? Eu disse, não, eu vim trazer o impossível, que era o cálculo, né? Então, isso já foi algo que me incentivou a querer superar aquilo que nós colocávamos como limites. Né? E aí eu digo assim, que a fé é querer sem hesitar, é acreditar sem dúvida e agir sem preguiça e sem medo. E foi o que eu comecei a fazer. Então, eu sempre busquei aprender mais, sempre sem me limitar a dizer assim, eu já sei de tudo, eu já sei disso. Não, não sei. Eu estou sempre aberto para aprender. Sabe? E aos 40 anos, eu tive um hernia de disco entre a L4 e a L5, onde o núcleo pulposo ele estava muito saliente, ele estava muito... E aos 47 anos, pela progressão dessa hérnia, eu fui indicado a fazer uma cirurgia. Eu sentia dores, eu passava, às vezes quando tinha crise assim, eu passava, era quase 2 semanas sem andar. Era muita dor, eu não tinha, a dor era tão forte que eu não conseguia respirar direito. E mais uma vez, eu coloquei na cabeça que não ia precisar me operar. Vai dizer, você tem que se operar. Você tem que se operar. E eu, muito corajoso, como eu era aos 18 anos, para não dizer que era frouxo, eu tinha medo da operação. E eu disse, não, eu vou melhorar sem a operação. Ele disse, não tem como fazer isso, não tem. Não, você está para fora, já tem um tratamento aí, não está para fora, você está forçando seu ciático, você tem. E eu até brincava com ele, eu dizia, eu vou operar, de repente você espirra na hora, eu fico sem andar, não vou. E comecei a mentalizar. Estão vendo essa imagem, né, daí de um núcleo pulposo, tal, da hérnia aqui, ó. Eu tinha essa imagem na cabeça e eu fazia movimento fetal, eu deitava no movimento fetal, que é, ele descomprime, né? Na hora que ele descomprime, você alivia um pouco, e eu começava a imaginar esse núcleo pulposo regredindo, voltando. Como a gente, né, quando a gente aperta um biscoito recheado, ele não vai fora, eu imaginava o verso, eu abrindo e aquilo voltando. E eu fazia isso várias vezes no dia, várias vezes. Às vezes trabalhando eu parava, inclinava um pouco para frente e mentalizava aqui. Mas mentalizava, de fato, na certeza que aquilo ia me salvar. Hoje eu estou, né, isso foi aos 47 anos, estou com 53 anos, nunca mais tive crise de hérnia. Eu olho que corro, até atualmente eu estou meio parado, mas faço exercício físico, pego peso, não tenho vacina alguma e não tenho mais essas crises, não tive mais essas crises. Então, assim, mais uma vez veio a corroborar com o que eu estou estudando, né, o que eu venho estudando. No dia 20 de setembro de 2020, aos meus 52 anos, meu grande desafio pessoal, que é aquele que eu pegar. Eu precisei fazer uso do que eu estou estudando, do que eu tenho trabalhado antes, em uso próprio. Um domingo pela manhã, eu tive uma tontura abrupta, eu estava com minha filha pequena, e eu comecei a sentir alguns sintomas estranhos. Inicialmente eu pensei que era uma hipoglicemia, então eu deitei no sofá, levantei as pernas e a coisa só piorava. Mal-estar, uma tontura abrupta crescente, uma desordenação motora, isso é um evento cerebral. Minha filha pediu socorro enquanto ela estava com 7 anos. Ligando, pedindo socorro, eu estava mentalizando os movimentos que eu estava vendo que eu não tinha mais. Além de passar mal, náuseas, uma série de complicações, eu comecei a mentalizar os movimentos que eu não estava conseguindo ter. Ao invés de me desesperar e mergulhar na vibração daquela situação, daquele momento, eu preferi mentalizar. Que aí eu não entrei na vibração da doença, não entrei naquele caos de dor, de sofrimento, fiquei mentalizando. E nessa mentalização, as coisas que eu dizia para mim, eu não posso ficar inconsciente. Eu não posso ficar sozinho num apartamento com uma criança de 7 anos, ela me vendo desfalecido, e ela vai fazer o quê? Não posso. Eu comecei a lutar contra isso.
luta, acho que foi uma luta mais de pai, que não quer deixar o filho, do que outra coisa. Mas isso me ajudou bastante, porque eu comecei a mentalizar, comecei a forçar a fala, que ela saía meio que truncada, eu não conseguia abrir direito os olhos, mas os movimentos não eram coordenados, e eu buscava sempre estar comunicando com ela, com minha filha, para não deixar ela à mercê, né, e preocupada com aquilo. Mas o esforço maior era criar as imagens dos movimentos que eu queria fazer, daquilo que eu queria me comunicar. E isso me levou a uma vez isquêmico no cerebelo direito, que é exatamente isso aqui, essa mancha branca. Ele é 3,5 centímetros por 1,9. Ele é considerado a gravidade intermediária. Em alguns casos, já acha que está ingressando para grave. Meu cerebelo direito, a gente olha pela imagem, acho que é o esquerdo, mas é pelo corte. Esse aqui é o direito. Foi essa lesão que eu tive, e o que mais surpreendeu os médicos é porque minhas taxas estavam normais, não tinha nada que justificasse, mas posterior eu descobri que eu tinha um forame oval patente no coração, ou seja, um ofício que ele se fecha quando a gente nasce, em mim não fechou, e raio de uma alteração de pressão, um trombo passou por ali e se alojou na minha artéria. E diante desse quadro, os sintomas que eu vivi durante aquela crise foi essa fraqueza muscular, uma certa paralisia, eu não consegui movimentar alguns membros, eu tive uma sensibilidade normal de um lado do corpo, no caso o lado direito, porque quando a lesão é no cérebro, se fosse no cérebro lado direito, afetaria meu lado esquerdo, mas como é no cerebelo, afeta o mesmo lado. Então eu tive grandes dificuldades de falar, tive certas confusões, eu não sabia o que estava acontecendo, nem sabia como era, às vezes existia uma estranha sensação de que eu estava fora de mim. Eu tive problemas com a visão no momento, eu enxergava tudo muito turvo, muito reduzido, tive náuseas, tive vômitos, sudorese excessiva, tontura, perda de equilíbrio, coordenação, tudo isso eu tive, foram os sintomas que eu vivi, né? E o que era esperado pós-AVC, né, pós-crise, era que eu tivesse menção de um lado ou parte de um lado direito do corpo. Eu tivesse alguma perda de movimentos, talvez alguns desequilíbrios se apresentassem, problema com a marcha poderia ficar, e problema com a memória e com o emocional. Isso era o esperado. E aí, dentro dessa linha de acontecimentos, às 10 horas da manhã, então a primeira coisa foi foco na minha filha. Então eu comecei a pensar, não entrar na vibração daquilo que estava sentindo, para me dedicar exclusivamente a não deixar minha filha ali. Então isso eu fui alimentamentos de comunicação comigo mesmo. Entre as 10h50, que foi o momento, né, que foi se passando até chegar no hospital, eu agradecia. Veja como nossos valores mudam em determinadas situações. Eu agradecia pelo fato de pensar. Eu não estava conseguindo me comunicar, não conseguia falar, não conseguia movimentar, não conseguia nada. Tônus zero, mas a parte cognitiva intacta. Eu estava com os pensamentos intactos. Então eu fiz uso desse pensamento e agradeci a Deus naquele momento. Eu ficava tão grato por salvar meus pensamentos. Então aquilo ali me deixou assim, emocionalmente envolvido com aquela gratidão. E aquilo me fazia lutar para superar os sintomas. Porque eu digo, pronto, o pensamento está intacto, então o resto é motor, eu vou atrás disso. Então comecei a criar imagens dos movimentos que eu tinha perdidos, do equilíbrio, da fala. Eu interagia com o todo, as pessoas não só com minhas filhas, não, e eles falavam, mas eu não tinha reação, mas eu me comunicava com eles como se estivesse interagindo de forma real, mas era tudo de forma imagética. Das 10h50 às 16h, eu continuei, todo mundo achando que eu estava desfalecido, porque eu não tinha reação, e eu não tinha força, não tinha energia, mas eu estava mentalizando os movimentos.
Continuei mentalizando várias e várias vezes, na certeza que aquilo ali era certo. Na hora que eu acordasse, aquilo estaria comigo. Na hora que eu acordasse, perdão. Na hora que eu tivesse forças, eu reaveria tudo aquilo ali. Então eu tinha imagens conversando com as pessoas, com a médica, respondendo. A médica perguntava a certas informações da minha filha, eu respondia mentalmente. Então isso eu fazia repetidas vezes. E assim, como se aquilo de fato estivesse existindo, na certeza que aquilo ali era real. Eu comecei a trabalhar a minha mente que eu tinha, um instrumento que eu tinha. Das 16 às 21 horas do primeiro dia, eu tive um grande melhoramento do tônus muscular. E comecei à tarde, né, já no final da tarde, a falar algumas coisas. Comecei a falar algumas coisas, ainda imaginando e ainda fragmentando a fala, mas concluindo mentalmente, eu comecei a acelerar esses ensaios mentais. Eu queria ir ao banheiro. Então eu mentalizava ir ao banheiro. Mentalizava ir ao banheiro, ainda no equilíbrio. Eu consegui levantar. E fui ao banheiro. E isso aí já chamou a atenção da neurologia. Né? E eu fui ao banheiro. No dia seguinte, ou melhor, ainda nesse dia, no final da noite, eu comecei a fazer uma programação do dia que uma reprogramação do dia que aconteceu, e eu começava a projetar isso para o dia seguinte, mas sempre envolvido em um sentimento, que era um sentimento de certeza ou um sentimento de gratidão de que aquilo eu conseguiria. E eu começava a repetir várias vezes. Meu foco era no planejamento, a área de planejamento, não é o córtex motor, o pré-frontal e focando no córtex motor, que era o de movimento que eu precisava ter de volta esse equilíbrio, essa movimentação. E no dia seguinte de manhã eu já acordei naquela gratidão de que eu estava bem melhor, me sentindo bem melhor. Então eu percebi essas melhoras, percebi os movimentos que ainda eram inseguros, mas eu ainda percebi o grau de melhora, então comecei a trabalhar eles imageticamente, repeti essas realizações várias vezes, me sentindo feliz, programava ir tomar um banho e me sentir bem com aquilo. É como aquela coisa, estou privado de comer, se alguém me dá uma uva, eu estou feliz porque ganhei uma uva. Quando muitas vezes negligenciei um banquete porque estava de barriga cheia, mas agora estou com fome e eu tenho essa uva. Então essa felicidade, eu enchia meu ser com essa felicidade, com essa gratidão, e comecei a mentalizar meu banho. Às 10 horas, inclusive, contra a ordem médica, e fui sozinho tomar banho. E tomei meu banho. Consegui tomar meu banho. Claro, numa marcha mais lenta, né? Com muito cuidado, mas fui. E aí, esse comportamento, a saída e essa vinda do banheiro me deu uma certeza de que aquele melhoramento de fato estava acontecendo. E aquilo aguçou, né? Virou looping, aguçou ainda mais as emoções. E comecei a vislumbrar vários movimentos físicos, como me levantar, pegar objetos, andar, escrever. Tudo isso eu fui trabalhando para que eu pudesse esgotar essa possibilidade de reativar as conexões neurais. E no terceiro dia eu já estava movimentando muito bem. Foi uma busca para entender tudo isso, né? Onde era uma considerada a redução da área, ou seja, novas ramificações neurais aconteceram nesse período, né, que diminuíram consideravelmente essa lesão. Para a gente ver melhor, houve uma redução considerável da lesão no cerebelo direito. E tudo isso se questionava como aconteceu. Né? E eu defendo a ideia de que essas projeções, a autossugestão, elas aceleraram o processo de neuroplasticidade. Por isso que eu chamei a parte de neuroplasticidade urgencial.
porque para mim era uma necessidade, eu queria, eu tinha certeza que eu recobraria aquilo muito rápido. E comecei a acelerar esse processo, colocando vírgulas de dúvida que não conseguiria, e que eu ia conseguir, e eu não descansei. Foram noites que, apesar de eu precisar dormir muito, eu dormi menos para ficar mentalizando mais. Então eu mentalizava a todo instante. Se eu acordava, e você sabe que no hospital você acorda, né, de madrugada porque há checagem, né, da imagem em você. Toda vez que eu acordava, pronto, começava a fazer um trabalho imagético. E isso me resultou nesse ganho. Para mim é um ganho muito grande, né? Eu não tive zero de sequela, muito bem. Continuei cognitivamente muito bem, fisicamente muito bem. Né? Passei mais tempo no hospital para investigar. Foi mais para investigar a causa, né, o porquê eu tive aquilo, para corrigir, do que a própria sequela do AVC. E aí eu conto essa historinha com mais ênfase no livro que eu estou lançando agora, dia 12. Ele vai ser lançado o e-book no Amazon. E o livro físico, eu acredito que início de março ou final de abril. Não, março não, eu escrevi errado, é maio. É abril ou início de maio. Eu lanço o físico. Mas por enquanto vai ser e-book no Amazon dia 12. E é isso, minha gente. Era isso que eu tinha para lhes apresentar. Peço desculpas pelo tempo, né, que já foram 1h40 quase aí de conversa. Osmar, Opa, todo seu. vamos lá. Deu para a gente ver, deu para a gente dar uma revisada legal em alguns conceitos, né? Uhum. Da medicina comportamental, do comportamento humano, a importância, quer dizer, você falou de condicionamento e condicionamento aversivo, o condicionamento operante, e você falou também da inibição da resposta, né? Quer dizer, aquilo chama-se extinção de comportamento. Então, você deu uma revisada legal, passando. Por isso que eu costumo dizer que a hipnose está muito ligada à terapia cognitivo-comportamental. Eu acho que quem quer inserir a hipnose dentro de uma lógica, vamos dizer, dentro da psicologia clássica, tem que inserir dentro da psicologia, das terapias cognitivo-comportamentais. Né? Mas foi uma revisão legal disso. Você mostrou uma série de conceitos, né, da neurociência que justificam e que apoiam as neuroplastias, né? E que, na realidade, essa sua vontade, essa sua, vamos dizer, luta que você teve, eu fico imaginando o desespero que você não teve, né? Quer dizer, você não, em nenhum momento você deixou se desesperar totalmente, e você manteve o pensamento positivo, uma resiliência intensa, e para conseguir atingir o seu objetivo, né, de resolver. E, na realidade, a mensagem que fica por trás disso tudo é que, mesmo diante de situações que aparentemente possam parecer difíceis, possam parecer inconcebíveis, que a gente consiga superá-las, né? A gente pode continuar fazendo aquele pensamento positivo. Lembrando que a quinta, na realidade, os livros apontam as 3 leis de Coé, mas Coé teve 5 leis, e a última lei de Coé era que a imaginação pode ser dirigida, e é exatamente a lei mais importante, a meu ver, do Coé, porque é o que você utilizou o tempo todo durante o seu trabalho, e o que a gente utiliza muito hoje em dia, através das técnicas de imagética, né? Eu gosto muito de falar. Então, eu gostaria de abrir aqui, ver se alguém tem alguma pergunta para fazer. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode abrir seu microfone, porque eu fechei todos os microfones aí, mas se alguém tiver alguma coisa para fazer, alguma pergunta, pode abrir o microfone e pode falar agora, fazer a pergunta.
sem problema nenhum. Enquanto isso, a gente vai vendo, aí nós temos pessoas interessantes aqui, que trabalham com neurociência. O Monson estava aí, não sei se ele já saiu, Monson. Monson, eu gostaria que você, se quiser falar alguma coisa, né, sobre a neuroplasticidade, as bases da neuroplasticidade em medicina baseada em evidência, se tem alguma coisa efetiva hoje. Então, eu estou abrindo aí para a plateia, se alguém quiser falar alguma coisa. Vamos lá. Boa noite. Eu posso fazer uma pergunta? Meu nome é Lilian, desculpa não abrir a câmera. Lilian, é que eu estou em casa mais à vontade. É Lilian Fliege, que está Lilian Flieg, no caso, né? Eu gostaria de saber do Dr. Fernando se dentro do estudo dele, das observações feitas, se ele notou assim um tempo dessa visualização, eu uso muito o termo visualização, né? Dessa imageticamente, né? Usando a imagética, né? Se tem um tempo, porque eu tenho algumas situações pessoais também que eu utilizei em mim, né? Com relação a alguns problemas de saúde que eu tive, que funcionaram e, né? Eu gostaria de saber, e ainda utilizo, às vezes por coisas bobas, eu utilizo, e funciona muito bem. Eu gostaria de saber se o senhor observou se tem um tempo dessa utilização, porque eu noto que dependendo do estado que eu particularmente tenha em auto-hipnose, né, com a mente já preparada para isso, às vezes eu tenho que me dedicar um tempo maior ou às vezes um tempo menor já tem um resultado. O senhor chegou a ver esse tempo? Então, é muito relativo, né? É relativo com a intensidade de que você mergulha e alinha a sua imaginação e seu sentimento, né? Na ocasião em que eu estava passando pelo ali existia uma vontade imensa de alcançar aquele objetivo, mas com a certeza que alcançar. Então, as repetições aconteciam e eram mais rápidas, porque no processo, o que acontece? As células, os circuitos neurais pré-existentes e que, ora, foram desativados, eles reagem mais rápido, mas a consistência dessa nova comunicação ela é mais lenta, mais progressiva. Naquela ocasião, aqueles circuitos eles não foram literalmente desabilitados. Eles foram talvez temporariamente, ficaram temporariamente inacessíveis. Então, essa para mim era uma urgência de resgatar tudo aquilo ali, e a dedicação intensa às criações magéticas, a própria autossugestão envolvendo os sentimentos, eles aceleraram o processo. Não tem como a gente mensurar o tempo, né? É difícil a gente mensurar o tempo. Isso vai depender de cada situação e de cada um, né? Não tem como mensurar. No caso, me permita colocar, no caso G que eu citei, esse tempo foi mais demorado, né? Porque ela tinha aí, eu tive um AVC e no mesmo dia do AVC eu comecei a trabalhar isso. Ela tinha 6 anos de trabalhos só motores, em que ela tinha, e aí entra a questão da autossugestão, e é muito importante a gente entender isso, me perdoe não ter colocado, mas a figura daquele que te acompanha, um médico, um terapeuta, tem uma importância grande. E a pessoa, quando recebe uma informação de você não vai mais voltar a andar, sabe? Quando ela aceita essa autossugestão, é muito difícil quebrar esse padrão. Precisa alguém que para ela represente muito mais do que aquilo, que ofereça a ela vamos dizer assim, uma segurança grande para ela quebrar aquele padrão. Então, para ela foi mais demorado do que para mim, apesar de ter vivido um sufoco grande. Para ela foi muito mais, o trabalho foi muito mais minucioso do que o meu. O meu era aquela história, eu já vinha trabalhando na minha cabeça de que não existe o impossível. Eu sempre disse,
Porque para mim não existe doença sem solução. Às vezes a gente ainda não achou a solução. Para mim não existe problema sem solução também. Então eu já tinha esse condicionamento, né? Eu já tinha isso como um ideal. Então para mim foi mais fácil acelerar esse processo. Mas não tenho como mensurar um tempo. Entendi. Eu compactuo com o seu ideal. Inclusive, não só por experiência própria, mas também por algumas pessoas que eu já atendi, e eu já percebi isso, que a influência de, vamos dizer assim, de uma pessoa que represente autoridade é muito importante, né? Realmente, eu percebo isso também. Mas eu já percebi isso também, que dependendo não só da representação que ela tenha com alguma pessoa que influencie por ter a figura da autoridade, também o fato dela ter a convicção, a própria pessoa ter a convicção, também o tempo vai ser menor para obter o resultado, né? Muito obrigada, eu gostei muito do seu trabalho. O anterior eu assisti no YouTube, porque eu não pude estar presente. É a primeira vez que eu estou presente. Eu já vi vários no YouTube por causa de compatibilidade de horário mesmo, né? Mas seja bem-vinda. Parabéns. Parabéns, e parabéns também o Osmar, que eu acompanho aí, dá licença de falar, né, que é o senhor Osmar, né, o doutor, eu não sei como prefere chamar, mas eu vejo como pessoas estudiosas, eu gosto muito dessa área e procuro trabalhar e estudar também muito nessa área. Parabéns para todos aqui presentes, tá? Obrigado, querida. Muito obrigada pela oportunidade. Fernando, eu acho que tenho uma contribuição para fazer aí. Uma vez quando eu estava estudando neuroplastia, que eu comecei a estudar neuroplastia, modulação epigenética e todas essas coisas, eu lembro que eu vi um trabalho bem interessante, agora de cabeça eu não lembro os autores, mas foi um trabalho bem interessante em que eles mostravam, assim, progressivamente, que quando você começava a criar uma via nova, você estava criando uma nova via neural, tá certo? Você começava a fazer aqueles seus projetos de imagética e tal, ela levava entre 4 semanas, em média, para começar a fazer um primeiro botão neural. Aquele primeiro botão, que vai ser depois uma nova conexão, tá certo? Mas aquele primeiro botão, ele depois se dividia em 2, depois ele ia se multiplicando, e ele criava, tá certo? Todas aquelas ramificações. As ramificações de conexão, e que normalmente esse trabalho dizia que esse processo levava entre 4 a 8 semanas. E eu achei interessante, porque quando você mostrou aquele gráfico que você mostrou com aquela menina, né, estava batendo exatamente mais ou menos esse período. Você vê que você começou o trabalho, no começo você levou um tempinho para fazer a anamnese e tal. Depois de um tempo, quando você começou a fazer o trabalho mesmo, você vai ver que entre 4 e 8 semanas foi que ela começou a ter os primeiros resultados positivos. E naquele gráfico que você mostrou também, mostra bem isso, que aquelas pessoas começavam a ter resultados positivos de aprender o Braille lá, depois de um tempo. Então, é interessante que uma coisa é quando você começa uma via nova, uma nova conexão. Você está criando uma conexão nova. Esse é um tempo lento. Maior. Agora, quando você já tinha uma conexão que ela era viva, foi um pedaço, vamos imaginar que tinha uma avenida e o final daquela avenida só que estava interrompido. Então, como era só o final, a avenida já estava toda pronta, você ia fazer um desvio mais curto. Então, esse processo é mais rápido. Se a tua inibição fosse no início da avenida, você ia ter que fazer uma conexão muito mais ampla. Eu uso essa metáfora para as pessoas entenderem mais ou menos como que é esse caminho da neuroplasticidade. Mas realmente outro detalhe, é bem interessante isso. E o detalhe, Osmar, é o seguinte, a frequência e a intensidade que você faz aquele exercício, né? Porque num trabalho científico você segue uma mesma regra, é uma mesma velocidade,
Aí você vê, quando eu estava no momento do AVC, eu não estava pesquisando, eu queria sair daquilo ali. Então, eu dei muita intensidade àquilo ali, de circuitos neurais existentes. Não eram novos circuitos neurais. Né? Para você entender, por exemplo, vamos colocar isso na prática que você falou? Quem é destro, começa a escrever com a esquerda. Eu não estou falando de habilidade, eu estou falando de escrever. Quanto tempo você vai levar para escrever com a esquerda? Né, se você começar agora. Né? Então, são dois caminhos. Um caminho que ele, quando ele resgata conexões já existentes, são mais rápidos. Quando ele vai criar novas conexões, ele é mais lento, porém, ele tem uma eficácia muito grande. Exatamente. Foi muito bom. Será que alguém mais tem alguma pergunta a fazer? Acho que as pessoas ficaram satisfeitas com ela, pelo menos. Que bom, fico feliz. Fico feliz. Aguentaram bem, porque normalmente, quando tem esse tempo todo de reunião, muitas pessoas começam a dizer que só agora, que eu acho que acabou a reunião, de uma ou outra está saindo, mas eu acho Mas só que tem gente querida, só tem gente querida aqui no grupo. Não, e outra coisa, né? Por incrível que pareça, rapaz, essas reuniões, eu não sei se terça-feira o horário é um horário desagradável e tal, mas a quantidade de pessoas que assistem depois, né? Grande, vai para o YouTube, eu deixo lá aberto, né? Na realidade, eu deixo aberto. Inclusive, eu falo para as pessoas, você vai dar um curso amanhã, Fernando. Aí, nesse seu curso, você vai falar sobre neuroplasticidade. Você quer dar um bônus para os seus alunos? Você pode falar para eles, olha, acessem o YouTube lá, vejam, assistam aquela reunião que vocês vão entender um pouquinho melhor, vocês vão ver como que a coisa funciona. Eu acho que vale a pena. Eu deixo isso aberto no meu YouTube para quem tiver interesse. Interessante. Bom, gente, já são quase 10 horas, eu tenho a impressão que pessoas ficaram satisfeitas. Também, se quiserem falar com o Fernando, todo mundo pode encontrar, todos que estão presentes no grupo de estudos de hipnose, tem ali o nome de todo mundo, então, às vezes, as pessoas falam, dá o contato, eu falo, é só entrar no grupo de estudos que o nome dele está lá, é só procurar que está lá e pode falar pessoalmente com cada um, sem problema nenhum. Então, eu queria agradecer ao Fernando, parabenizar pela nova vida, pelo novo casal. Quero saber se já estão planejando um nenenzinho novo por aí. Não, meu amigo, não. Você acha que não? Eu já tenho 3 e ela já tem 2, são 5, tá bom. Tá bom, rapaz, tá bom. Coisa de nordestino, hein? Eu só tenho 2, viu? Mas tá bom. De qualquer maneira, eu queria te agradecer, Fernando. Um grande abraço para você. Te agradeço. Eu que agradeço, Osmar. Esses dias já deve estar lá no YouTube, você pode distribuir para os seus amigos também. Joia. E agradeço tudo e continuo contando sempre com a sua presença, tanto nas reuniões para discutir, e quando precisar de alguma coisa também, nós estamos disponíveis. Eu queria, muito obrigado. De ligar, que eu devia ter feito no começo, era parabenizar todas as mulheres aqui presentes, hoje é o Dia Internacional da Mulher. E eu mandei lá no grupo, mas eu ia falar no início da reunião, esquecemos, né? Mas não tem problema. Não que nós não nos esqueçamos das mulheres, pelo contrário. É que elas fazem tanto parte que às vezes a gente acha até desnecessário ter que falar isso, já que elas são sempre bem-vindas e sempre no nosso grupo respeitadas, né? Então tá bom, gente. Um abraço para todos. Boa noite e, Fernando, um grande abraço para você. Você também, Osmar. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Beijo no coração. Obrigado pelo carinho. Obrigada, Fernando. Obrigado, Colás. Uma boa noite para vocês, para nós todos. Boa noite. Obrigadão.